Ouro e o pai é aço, né? Mas não é palhaço, não. Ele é aço de forte, né? Então, assim, eu quero parabenizar você, pai. Nós, como homens, como pais, nós temos que dia a dia expressar o amor do nosso Deus Pai. Porque eu percebo hoje que quantas vezes o diabo tem tentado investir contra os homens para que os seus próprios filhos não percebam o amor de Deus na vida dos seus pais. E por muitas vezes os filhos serem traumatizados pelos pais, muitas vezes eles perdem essa identidade em Cristo de saber quem Deus é. Deus também é Pai, amém, irmãos? Então eu quero parabenizar você, pai, que tem trabalhado, que tem derramado seu coração pela sua família, protegido a sua família. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai te dar saúde e vida em abundância para que você venha cumprir o propósito de Deus na sua casa, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, amém? Quantos acharam João capítulo 20, a partir do verso 1? Lemos a palavra do Senhor. João, capítulo 20, a partir do verso 1 ao 18. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sentando ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, e todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que diz era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Repita comigo assim: tornaram os discípulos para casa. Continuamos lendo, irmãos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu-se Jesus em pé, mas não sabiam que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levasses, disse-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe disseram isso. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. E nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos à exposição da verdade da tua Escritura. E declaramos: Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, nos dá uma palavra de graça, uma palavra que vem diretamente jorrada do seu trono de sabedoria,
e de amor. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que venhamos compreender com clareza os desígnios e os propósitos da sua palavra para nós. Espírito Santo, toca aos nossos corações, fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a sua voz nessa noite, e cremos que o Senhor já tem falado conosco, e derramará sobre nós a tua palavra de graça, a tua palavra de verdade, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, depois de Jesus ressuscitar dos mortos, o Senhor Jesus aparece para muitas pessoas. E se nós estudarmos o livro de João, nós vamos perceber que só no livro de João, Jesus aparece 4 vezes depois que ele ressurgiu dos mortos. E Jesus apareceu tanto para os homens nos caminhos de Emaús. Jesus apareceu também para Tomé, para os seus discípulos. Mas antes de tudo, ele apareceu para Maria Madalena. Sabe, irmãos, eu acredito que o Senhor estava desejoso para aparecer a Pedro. Mas creio porque Pedro naquele momento estava vivendo um momento de grande angústia na vida dele. Mas ele ainda estava muito mais desejoso para aparecer a Maria Madalena. Com certeza ele estava ansioso para aparecer para os discípulos no caminho de Emaús, porque eles estavam caminhando, prosseguindo, indo para o caminho que era errado. Mas com certeza ele estava mais ansioso, mais desejoso aparecer a Maria Madalena. Com certeza ele estava com o coração derramado de vontade para aparecer para João, o discípulo que se denominava o discípulo amado. Mas ele estava ainda com mais vontade para aparecer para Maria Madalena. Com certeza ele queria aparecer para Tomé, aquele que no seu momento de dor viveu um momento de incredulidade. Mas com certeza Jesus queria muito mais aparecer a Maria Madalena. O Senhor apareceu para todos esses discípulos, o Senhor apareceu para todas essas pessoas, mas todavia ele apareceu primeiro a Maria Madalena, porque o Senhor apareceu primeiramente a ela, meu irmão. Eu creio que Maria Madalena é um modelo, é um símbolo de alguém que é apaixonada pelo Senhor. Eu creio que Maria Madalena é um modelo para nós, como homens e mulheres de Deus, de alguém que tinha o coração incendiado, o coração apaixonado, o coração derramado pelo Senhor. E por isso que naquele momento, Jesus apareceu para todos, mas a primícia foi apenas para Maria Madalena. Por que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena? Porque ela tinha um coração apaixonado. Diga para o seu irmão assim: você tem um coração apaixonado? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, irmão. Quero falar para você da revelação de um coração apaixonado. Nós vamos olhar para esse exemplo de vida de Maria Madalena, e nós vamos perceber que Maria Madalena tinha um coração completamente voltado e apaixonado pelo Senhor. Nós percebemos que ela tinha esse coração desejoso de ver o Senhor. Então a primeira característica que eu quero falar para você hoje é que o que ama é o último a partir e o primeiro a chegar. Diga comigo assim: o que ama é o último a partir e o primeiro a chegar. Maria Madalena, a palavra nos diz que nos momentos finais de Jesus na cruz, nos momentos finais quando Jesus estava no Calvário, Maria Madalena estava aos pés de Jesus. E a palavra do Senhor nos relata que ela foi a última a sair do Calvário. Ela foi a última a deixar aquela cena de dor. Ela foi a última a retornar para sua casa. E a palavra do Senhor também nos relata que Maria Madalena também foi a primeira a chegar ao túmulo de Jesus. Sabe, ela não foi só a única a ser salva e liberta dos demônios. Ela não foi a única a ser somente transformada. Mas a palavra do Senhor diz que ela foi a última a sair do Calvário e a primeira
a ir ao encontro de Jesus no túmulo. Então isso mostra para nós uma fome, um desejo de ver o Senhor Jesus. Isso mostra para nós um coração disposto a amar o Senhor acima de todas as coisas. Isso mostra para nós a prioridade de Maria Madalena, porque a prioridade de Maria Madalena era o Senhor. Diga comigo assim: a minha prioridade tem que ser o Senhor. A palavra do Senhor diz que depois da ressurreição, Jesus apareceu com seus discípulos, mas a primeira aparição foi para Maria Madalena. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 13 que nós lemos: e disseram eles: mulher, por que choras? Porque ela foi a primeira a estar no sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, quando ainda havia escuridão, quando ainda havia a relva da noite. Maria Madalena foi ao sepulcro, ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Maria Madalena tinha um coração cheio do Senhor. Ela amava o Senhor profundamente. Mas pastor Marcelo, por que ela amava o Senhor? Simplesmente porque ela foi mais perdoada. Simplesmente porque ela entendeu o quanto foi perdoado. O Senhor havia liberto Maria Madalena de uma opressão de 7 demônios. E Maria Madalena entendeu que ela foi liberta, que ela foi perdoada. E por ser perdoada, ela amava o Senhor. Sabe, meu irmão, quando você tem a revelação do perdão de Deus para a sua vida, você vai ter a revelação do quanto você é amado por Deus. Porque muitas vezes nós não temos esse coração desejoso. Porque muitas vezes nós não somos o último a sair, o primeiro a chegar. Porque muitas vezes nós não temos a revelação do quanto nós fomos perdoados por Deus. Porque muitas vezes nós não temos a revelação do quanto foi o nosso preço para Deus pagar na cruz através de Jesus. Quando você entende que o maior valor foi dado para resgatar você, para perdoar você, então você vai amar mais do que todos. Por que Maria Madalena amou? Porque ela foi muito perdoada. Diga para o seu irmão assim: aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que muito é perdoado, muito vai expressar amor, muito vai se derramar em amor. Então Maria Madalena era uma mulher julgada por toda a sociedade. Diz a história que ela era uma prostituta, era alguém rejeitada pela sociedade, pelos seus familiares, era alguém rejeitada pela população. Mas o dia que ela encontrou Jesus, a sua vida foi completamente transformada. E ela entendeu: eu não era digno de ser perdoada, mas Ele me perdoou de todos os meus pecados. Onde havia pecado, abundou a graça. Mas onde havia mais pecado, a graça superabundou. E onde a graça superabunda, eu vou responder com superabundante amor. Por isso que Maria Madalena se derramava em amor, porque ela entendeu o quanto foi perdoada. Pergunta para o seu irmão: você sabe o quanto você foi perdoado, irmão? Sabe, irmãos, hoje era mais confortável para você ficar na sua casa. Hoje é dia dos pais. Primeiro, dia dos pais. Segundo, uma tempestade aí veio assolar. Depois a energia acabou. Mas o que você falou? Eu sou muito perdoado pelo Senhor, por isso que eu vou cultuar Ele hoje. Por isso que eu vou sair da minha zona de conforto. Por mais que eu vou tomar um banho gelado, eu fui muito perdoado. E por eu ser muito perdoado, eu amo muito esse Senhor. E hoje eu não posso dormir sem cultuar Ele. Por isso que você está aqui hoje, meu irmão. Porque você ama o Senhor. Porque você entendeu o quanto você foi perdoado. E por entender o quanto você foi perdoado, você não vai perder nenhuma oportunidade da sua vida para cultuar o Senhor. Você não vai perder nenhuma oportunidade da sua vida para você abraçar o Senhor. Sabe, o primeiro ato do Senhor após a ressurreição não foi algo majestoso, não foi algo esplêndido, não foi algo grandioso. O que Ele fez de fato, depois que levou
o seu sangue diante do Senhor, nos santos dos santos ao céu, foi algo simples e afetuoso. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa, depois que Jesus ressuscitou, Ele enxugou as lágrimas daquela que estava chorando e desejando por Ele. Ele enxugou as lágrimas daquela mulher que era rejeitada pela sociedade. Ele enxugou as lágrimas daquela mulher que era rotulada como prostituta, que era rotulada como alguém indigna. Jesus, depois que ressuscitou, Ele não fez algo esplêndido, Ele não derramou sua glória em Jerusalém, mas Ele foi enxugar as lágrimas daquele que chorava. Ele foi enxugar as lágrimas daquele que foi perdoado. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus nessa noite quer enxugar as suas lágrimas. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Por quê? Porque Ele te ama, você é amado dEle. E assim como essa mulher, Jesus podia aparecer primeiro para os discípulos, Jesus podia aparecer primeiro para Pedro, para João, o discípulo que amava, mas Ele apareceu para aquela que não merecia. Por quê? Porque aquela que não merecia, reconhecia que não merecia, mas ela reconheceu o quanto foi perdoada, e por reconhecer o quanto foi perdoada, ela teve a revelação de quanto amava o Senhor. E por ter essa revelação de quanto amava o Senhor, ela não somou os custos, o preço, ela em todo o tempo esteve disposta a buscar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, aquela mulher foi sozinha no túmulo de madrugada, para ver se o mestre estava lá. Pergunta para o seu irmão: você foi no sepulcro, irmão? Ou você voltou para casa? No versículo 15 e 16, Jesus disse assim: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, diz-me onde pusestes, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. A primeira vez que o Senhor falou com ela, perguntou: mulher, por que choras? Isso aponta para um Deus criador falando com a sua criatura. Mas quando o Senhor chama aquela mulher pelo nome, Maria, já não é mais o Deus criador falando com a sua criatura, mas é o Salvador chamando pela sua ovelha. É o Salvador chamando por aquela que Ele havia perdoado. Sabe, a palavra do Senhor diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E naquele momento, quando ela ouviu a voz do Senhor Jesus chamar pelo nome dela, a palavra do Senhor diz que os olhos dela foram abertos, e ela percebeu que era Jesus. Sabe, irmãos, alguns conhecem as preciosidades da obra do Senhor, mas não são todos que percebem as preciosidades do Senhor. Alguns sabem, a palavra do Senhor diz que o Senhor ama todos. Você é amado pelo Senhor? Amém, irmão? Mas nem todos que são amados pelo Senhor têm a revelação de que é amado por Ele. Só quando você entende o quanto é amado pelo Senhor, que os seus olhos são abertos diante dEle. Só quando você responde o amor do Pai por você, que os seus olhos vão ser abertos diante dEle. Sabe, Maria ouviu a voz do seu Salvador. E o que faz de Maria Madalena alguém especial? O que faz de Maria Madalena alguém especial é que seu interesse não era as bênçãos que Jesus podia dar para ela. É que o seu interesse não era a religião que ela podia estar firmada. O seu interesse não era para a obra de Jesus, mas o interesse de Maria era pelo relacionamento com Jesus. E por ter esse interesse por se relacionar com Jesus, por ter esse coração para se derramar na presença de Jesus, a palavra do Senhor diz que os olhos dela foram abertos. Sabe, irmãos, aquele que ama não tem para onde ir. Diga para o seu irmão: aquele que ama não tem para onde ir. A palavra do Senhor diz que Maria avisa os discípulos que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não estava no túmulo. Pedro foi até o túmulo e viu os lençóis ao chão,
Mas a palavra do Senhor diz que a atitude dos discípulos foram só uma: eles voltaram para a sua casa. Aqueles que andaram com Jesus por 3 anos, aqueles que viram obras sobrenaturais, voltaram para a sua casa. Pedro e João voltaram para a sua vida normal. Mas Maria Madalena não conseguiu deixar o túmulo. Sabe por quê, irmão? Porque quando você tem essa experiência com Jesus, você não quer deixar de Jesus por nada. Você quer ser o primeiro a ver Jesus. E aquela mulher naquele momento foi com esse coração derramado: eu não posso sair daqui sem ver meu mestre. Eu não posso sair daqui sem ver o meu amado. Os discípulos voltaram para casa, mas ela disse: eu não vou sair daqui enquanto os meus olhos não contemplarem o meu amado. Sabe, meu irmão, quando você tem esse coração que se derrama na presença de Deus, você não vai ver Jesus morto dentro do sepulcro. Você vai ver aquele que venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia, e te chama para ter um relacionamento com Ele. E quando você vê Jesus e ouve Ele chamar o seu nome, os teus olhos vão ser abertos para o sobrenatural. Os teus olhos serão abertos e você desfrutará dessa graça maravilhosa. E quando você vê Jesus ressuscitado, você vai entender que Ele amou você e por isso que Ele venceu a morte. Diga comigo assim: Jesus venceu a morte porque Ele me ama. Sabe, irmãos, talvez Maria Madalena naquele momento pensou: eu vou para aquele túmulo apenas para ver Jesus pela última vez, apenas para contemplar o seu rosto, apenas para ver ele em cima do sepulcro morto. Mas quando ela chega diante daquele sepulcro, o sepulcro estava aberto. E a surpresa é que Jesus não estava mais lá. Só aqueles que estão dispostos a ir ao sepulcro vão ver o Jesus que foi ressuscitado ao 3º dia. Só aqueles que estão dispostos a sair da sua casa, da sua zona de conforto, vão ver o Jesus que ressuscitou dos mortos. Maria Madalena viu aquele que ressuscitou. Sabe, muitos contemplaram Jesus sendo sepultado, mas quando ela foi ver Jesus pela última vez, Ele não estava mais lá. Fala para o seu irmão: Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Fala para ele: e hoje Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Ô, meu irmão, o coração daquela mulher se derramou diante de Jesus. A minha pergunta para você: o que atrai sua atenção? Será que é aquilo que Deus pode te dar? Será que é aquilo que Jesus pode te dar? Ou será que é Ele? O que chama a sua atenção? Será que é a obra que Ele chama para você fazer? Será que é a obra que Ele fez na cruz por você? Ou será que é Ele que te chama para um relacionamento? O que chama a minha atenção é Cristo. O que chama a minha atenção é ir para o sepulcro e perceber que Jesus não está mais lá, mas que Ele ressuscitou. Sabe, meu irmão, o que tem que encher o seu coração é a presença de Cristo. Fala para o seu irmão assim: o que tem que encher o seu coração é a presença de Cristo. Sabe, irmãos, eu quero falar algo para você. Não adianta a gente proibir alguém de fazer alguma coisa se ele não provou algo melhor. Não adianta a gente querer proibir as pessoas de fazer ou de não fazer se ele ainda não experimentou e não provou Cristo. Porque se ele não experimentou algo melhor, aquilo que ele está experimentando será melhor que Cristo.
Mas quando você experimenta Cristo, nada é melhor. Sabe, irmãos? E muitas vezes nós tentamos fazer a pessoa mudar de atitude. Muitas vezes nós tentamos fazer a pessoa mudar a atitude, deixar de fazer algo. Mas nós temos que fazer as pessoas experimentar, provar de Cristo. Porque quando ela provar de Cristo, ela vai perceber que ela nunca provou algo melhor como Cristo. Sabe, meu irmão? Você tem que provar de Cristo. Fala para o seu irmão, prova do Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando você prova do Senhor, você não é atraído por mais nada. Quando você prova do Senhor, nada mais vai te atrair. Quando você prova do Senhor, o mundo mais não te atrai, as circunstâncias mais não te atraem. Por quê? Quem te atrai é a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe, meu irmão, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia na presença do Senhor, um dia nos braços de Jesus, vale mais do que 1000 dias na Disney, comendo o melhor, se relacionando com as melhores pessoas, se relacionando com as mulheres, os homens mais lindos, porque um dia na presença de Jesus vale mais do que tudo para você, meu irmão. Porque quando você está na presença do seu mestre, o tempo para. Quando você está nos braços de Jesus, você não quer mais nada a não ser Ele. Sabe, irmãos? E por isso que Maria Madalena naquele momento, ela amou o Senhor. E quando você ama o Senhor, você entende que não há outro lugar para você ir, a não ser os braços do Senhor. E o Senhor te chama nessa noite, vem para os meus braços. Porque quando você prova de mim, você não vai ser mais atraído por nada. Você não vai ser mais atraído por nada. Por que você não vai ser mais atraído por nada? Porque tem algo melhor para você desfrutar, e esse algo melhor é Cristo. Sabe, se você não provou desse algo melhor que é Cristo, você vai comer todas essas coisas que você tem comido na sua vida, meu irmão. Por quê? Porque muitas vezes você não provou do melhor. Mas pastor, quer dizer que eu não sou salvo? Não é isso que eu estou dizendo para você, meu irmão. Eu estou dizendo para você que quando você não tem essa experiência com Cristo, você não experimenta Cristo, e Cristo não é a melhor experiência para você, às vezes as coisas secundárias vão ser mais importantes para você. Mas quando você prova realmente de Cristo, nada que é secundário vai ter mais valor do que Cristo na sua vida. Sabe, irmãos, naquele momento Maria Madalena comunicou Pedro, João, e eles vieram ao túmulo vazio. Mas depois disso eles voltaram para sua casa, porque eles tinham um lugar ainda para chamar de casa. Mas a palavra do Senhor diz que Maria Madalena permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela não tinha um lugar para ir. Sabe, irmãos, porque quando você está na presença de Jesus, você entende que não há lugar melhor para você estar do que nos braços do seu Salvador, do que nos braços do seu Senhor. Talvez Maria Madalena olha para aqueles homens e diz: olha, vocês podem voltar, mas eu não quero voltar, porque eu quero ver o meu Senhor pela última vez. Os discípulos do Senhor podem partir. Às vezes aqueles que possuem conhecimento profundo do Senhor podem partir. João, o discípulo amado, pode partir. Pedro, aquele que era corajoso, pode partir. Mas Maria, aquela que foi liberta, aquela que havia muito pecado, que foi liberta de vários demônios, ela foi cativada pelo Senhor. Ela não pode partir. Sabe, irmãos, quando você ama o Senhor, nada pode cativar o seu coração, a não ser o Senhor. A palavra do Senhor diz: enquanto Maria chorava, 2 anjos se assentaram aonde Jesus estava sepultado. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 3 e 4,
A palavra do Senhor diz que quando o anjo do Senhor veio, houve um grande terremoto no túmulo. E por haver aquele terremoto, aquela pedra rolou e o sepulcro foi aberto. E nem os anjos chamaram a atenção de Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ela queria o Senhor. Sabe, irmãos? Nem os anjos que estavam assentados no lugar que Jesus foi sepultado chamaram a sua atenção. Sabe, às vezes você queria ter essa experiência que Maria teve. Como que eu queria ver um anjo? Como que eu queria ver um anjo falando comigo? Mas o coração de Maria naquele momento estava como o coração de uma viúva, despedaçado, porque ela queria o Senhor. E havia apenas uma coisa que Maria podia fazer: chorar. E Maria naquele momento se derrama aos pés do Senhor e começa a chorar. E nada naquele momento poderia satisfazer Maria, nem Pedro, nem João, nenhum dos discípulos, nem mesmo os anjos que apareceram diante de Maria. Por quê? Porque ela tinha um coração ardendo e clamando pelo Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão? Falta de conhecimento não é um problema se nós temos um coração intenso e faminto pelo Senhor. O Senhor havia dito nos evangelhos por 4 vezes que morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Maria, com todo o respeito que eu quero falar isso agora, ela não tinha uma fé inteligente. Porque por mais que Jesus falou isso por 4 vezes, ela não entendeu. Maria não sabia nada sobre isso. Ela foi no túmulo chorar por alguém que havia sido morto. Mas ela não tinha clareza que Jesus ressuscitaria. Sabe, todavia, apesar da sua ignorância, o Senhor se revelou primeiramente a Maria. Por quê? Porque ela tinha um coração apaixonado pelo Senhor. Por ela ter esse coração apaixonado, ela foi a primeira a ver o Senhor. Mesmo depois do Senhor ter dito várias vezes que iria morrer e queria ressuscitar, Maria Madalena não compreendeu isso. A sua fé não era uma fé correta naquele momento, mas o seu coração era um coração cheio de amor. Sabe, irmãos, eu creio que Deus pode tratar com pessoas cuja a fé e a doutrina não sejam completamente corretas. Porque muitas vezes essas pessoas possuem um coração quebrantado, um coração que se derrama diante do Senhor. E às vezes é muito mais difícil o Espírito operar em pessoas cuja fé e a doutrina é correta, mas que o coração é frio para o Senhor. Se nós percebermos hoje, as igrejas tradicionais, que são as igrejas pós-reformas, eles têm a doutrina mais correta e mais bíblica aos nossos olhos. Mas muitas vezes essa doutrina correta, esse ensino correto, não traz um coração cheio de fé e de amor. E por não ter um coração cheio de fé e amor, muitas vezes são igrejas frias, igrejas históricas, igrejas de muitos anos, de centenas de anos, tem até o conhecimento correto, tem até o discernimento correto das Escrituras, mas não tem um coração que se derrama diante do Senhor. Sabe, Maria não tinha todo esse conhecimento, mas ela tinha um coração quebrantado e contrito para querer ver o Senhor. Sabe, meu irmão, o Senhor Jesus só aparece primeiramente para aqueles que têm esse coração humilde para receber, esse coração intenso para receber. Pedro foi embora, João foi embora, mas Maria continuou querendo ver o Senhor. Por quê? Porque ela era faminta
e sedenta por sua presença. Sabe, depois desse momento, que Maria vê o Senhor, ela pensa que Jesus é o jardineiro. E ela olha para Jesus, sem reconhecer Jesus, e fala: onde que você colocou o corpo de Jesus? Onde você colocou o corpo do meu Senhor? E ela se esqueceu até de mencionar o nome do Senhor. Porque para ela todos deviam conhecer Jesus. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que Adão foi colocado no jardim do Éden como jardineiro. Fala assim: Adão era jardineiro. Por causa do primeiro jardineiro, o pecado entrou e reinou no mundo. E quando ela olha para Jesus, no primeiro jardim do Éden, o pecado entrou e trouxe traços marcantes e desastrosos para toda a humanidade. O pecado veio governar o homem. Mas nesse jardim, o jardineiro chamado Jesus veio para consolar uma mulher chamada Maria Madalena e para dizer: o primeiro jardineiro falhou, pecou, mas eu, como segundo jardineiro, vim para trazer de volta e restituir todas as coisas para o meu Pai. Porque quando ela viu aquele jardineiro é Jesus. Adão era o jardineiro que caiu, mas Jesus é o jardineiro que venceu a morte. E naquele jardim, até a morte foi vencida e reinada. E o jardineiro Jesus consolou aquela mulher naquele jardim e disse: por que choras, mulher? Eu vim aqui para te consolar. E esse jardineiro, que é Jesus, restaurou todas as coisas da nossa vida. E por isso que através de Jesus não há mais condenação na nossa vida. Por isso que falta de conhecimento não é problema se nós tivermos um coração intenso. Sabe, irmãos, eu sempre olho para o meu avô. Hoje foi dia dos pais, e meu avô teve uma vida sofrida, estudou pouco. Minha avó também. Minha avó aprendeu a ler com a Bíblia quando eu já tinha mais de 18 anos. E às vezes eles possuem pouco conhecimento bíblico, mas eles possuem um coração extravagante e cheio de Deus. Sabe, quando meu avô abre a boca para falar algo do Senhor para mim, a vida do Senhor flui através da vida dele. Sabe? E hoje eu, como pastor, eu sinto muitas vezes para ouvir ele. Sabe por quê? Porque eu entendo que conhecimento não é necessário se você tem um coração cheio do Senhor. Por quê? Porque o maior conhecimento que você tem que ter na sua vida é conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, as outras coisas serão consequências da sua vida. O maior conhecimento que você tem que ter é conhecer Jesus. E os discípulos, quando pregavam, eles não pregavam através das Escrituras, porque o Novo Testamento demorou mais de 70 anos para ser escrito, mais de 300 anos para ser confeccionados. Porque quando eles falavam com o coração apaixonado. Sabe, irmãos, e quando você fala com o coração apaixonado para as pessoas, você vai incendiar as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque o que você tem que ter é um coração apaixonado, um coração cheio de Deus. Sabe? Hoje, tantas as vezes, o culto termina, a irmã Elza vem, me cumprimenta lá fora, e muitas vezes eu estou lá para abraçar ela, e ela fala de Jesus. Fala: ô pastor Marcelo, que Jesus venha abençoar você, que pregação bonita hoje, né? Sempre fala isso, né, irmã Elza? Mas sabe, quando ela fala, nós conseguimos ver Cristo nela, irmão. Por quê? Porque ela é alguém que tem um coração apaixonado por Jesus. Como é bom, na nossa família nós temos pessoas apaixonadas por Jesus. Porque quando nós somos apaixonados por Jesus, toda a nossa família é influenciada. Você não tem que chegar na sua casa, meu irmão, é isso, é aquilo.
Não, você tem que falar, você tem que conhecer Jesus. Porque o dia que você conhecer Jesus, a sua vida vai ser completamente mudada. O dia que você for tocado pela presença de Jesus, nunca mais você vai ser o mesmo. Por quê? Porque aquele que ama, não há dificuldade grande demais para aquele que ama. Fala para o seu irmão assim: não há dificuldade grande demais para aquele que ama. Fala para o seu irmão: você ama o Senhor, irmão? Se você ama o Senhor, não há dificuldade grande demais para você. Por quê? Porque o jardineiro está ao seu lado todos os tempos para enxugar suas lágrimas, para consolar o seu coração. Sabe, naquele momento, Maria olha para Jesus, não conhece Jesus, e olha para aquele homem como um jardineiro e fala: olha, onde você colocou o corpo dele? Me fala onde que você colocou, que eu vou buscar. Sabe, a Bíblia não relata o tamanho de Maria, a força de Maria, mas ela queria uma coisa: ela queria saber onde o corpo de Jesus estava para trazer o corpo de Jesus de volta. E ela não viu isso como problema, porque para aquele que ama, não existe problema, não existe circunstância grande demais que Jesus não possa vencer. Sabe, irmãos, diante de um coração assim, o Senhor não tem outra alternativa a não ser revelar e confortar o seu coração. Sabe, Jesus, Ele quer se manifestar para você. Jesus, Ele quer enxugar suas lágrimas. E quando o Senhor Jesus aparece para Maria, Ele chama Maria pelo nome. Sabe, meu irmão, quando você é chamado pelo nome, os seus olhos são abertos. O Senhor Jesus chama Maria pelo nome. E é da mesma maneira que o Senhor se revela a nós. Diga para o seu irmão assim: o Senhor te conhece pelo nome. Fala assim para ele: é assim que o pastor chama a sua ovelha. E quando o bom pastor te chama pelo nome, os seus olhos se abrem e você contempla o bom pastor. Sabe, se nós ouvirmos a sua voz nos chamando para a intimidade, nós vamos nos sentir satisfeitos com isso. Jesus havia já dito algumas palavras e ela não havia reconhecido que era Jesus. Mas quando Jesus chamou Maria, os olhos dela foram abertos. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter os olhos abertos. Em 2 Coríntios 3,14, a palavra do Senhor diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até mesmo hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que Paulo está dizendo? Que quando o judeu ia ler as escrituras, o Torá, o Velho Testamento, toda vez que ele lia o Velho Testamento, ele colocava sobre a cabeça dele um véu. E Paulo diz assim, que esse véu hoje não é só colocado na cabeça, mas também no coração, para que o homem não venha conhecer Cristo. Sabe, aqueles que andam na lei, ele tem esse véu sobre os teus olhos. Ele não consegue desfrutar da nova aliança. E olha que Paulo continua dizendo: mas quando se converte ao Senhor, então o véu se retira. Quando você conhece a nova aliança, quando você desfruta da graça, o véu da lei é tirado dos seus olhos. Aí você pode contemplar o Senhor. E Paulo continua dizendo: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele continua dizendo: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmão, você só é transformado de glória em glória quando o véu é tirado dos teus olhos, quando você contempla Cristo, quando você contempla o sacrifício de Jesus na cruz, quando você não entende que não é por você, que não é por mérito, mas é por Ele, quando você entende que não é por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer, mas é por aquilo que Ele fez.
E quando você compreende aquilo que Ele fez na cruz por você, os seus olhos são abertos. E neste momento, você tem a capacidade de ser transformado de glória em glória. Sabe, meu irmão, se você começar a perceber, você estudar Gênesis, o nome Ló em hebraico significa véu. E em Gênesis no capítulo 13, a palavra do Senhor diz que Abraão e Ló se separaram. E depois desse momento, quando Abraão e Ló se separaram, a palavra do Senhor diz assim: Abraão, o véu foi tirado dos teus olhos, agora olha para o sul, para o leste, para o oriente e contempla a sua herança, Abraão. Só quando o véu foi tirado de Abraão, que ele contemplou a sua herança. Os olhos dele foi aberto para ver a herança. Fala para o seu irmão assim: o véu tem que ser tirado, meu irmão, para você contemplar o Jesus. E só quando você contemplar Jesus, meu irmão, o véu vai ser tirado dos seus olhos. Porque aquele que ama o Senhor, lembra, é o último a sair do Calvário e o primeiro a ir por... Você está aqui por quem hoje, irmão? Pelo pastor Marcelo? Sim ou não? Por quem você está aqui hoje? Por quem? Se você está aqui por Jesus, você tem que ser o último a sair da cruz e o primeiro a chegar no túmulo.